Oi, eu sou o professor Silvio Figueiredo e vamos para mais uma aula de termologia. O tópico de hoje é propagação de calor e vamos à aula 1. Sem mais demoras, vamos à nossa agenda. O objetivo dessa aula seria uma pequena introdução sobre o que é propagação de calor, fluxo de calor, condução térmica, a lei de Fourier e, claro, algumas questões para praticar. Sem mais demoras, vamos à nossa introdução. Como vimos no primeiro capítulo de termologia, quando dois corpos em temperaturas diferentes são colocados em contato, eles vão buscar, de acordo com a lei zero da termodinâmica, eles vão buscar o equilíbrio térmico. Isso é, eles vão buscar tornar as temperaturas iguais. Isso acontece através da transferência de energia térmica do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Assim, vai haver uma queda da temperatura maior e um aumento da temperatura menor, até que se estabeleça o equilíbrio térmico. Portanto, toda vez que você tiver um sistema isolado, onde corpos forem colocados em contato, esses corpos buscarão o equilíbrio com o aumento da temperatura de um e automaticamente a diminuição da temperatura de outro, que pode ser representado nessa figura. Eu tenho aqui na primeira figura dois corpos de temperaturas diferentes. Eu faço o contato entre eles. Há uma transferência de energia. Essa energia em trânsito nós vamos chamar de calor, certo? Até que o sistema atinja o equilíbrio. Portanto, o que é que você tem? O que é o calor? O calor é a energia térmica enquanto está em trânsito. Bem claro, enquanto está em trânsito. Então, calor é energia térmica em trânsito, de um corpo para outro, ou de uma parte do corpo para outra. E esse trânsito, essa transferência de energia, ela ocorre num certo ritmo, estabelecendo-se assim o que nós chamamos de fluxo de calor. Lembrando, mais uma vez, que o fluxo se estabelece até o equilíbrio térmico ser atingido. A partir desse momento, não existe mais calor. Como o calor se trata de uma forma de energia, a unidade de calor é a mesma unidade de energia, que no sistema internacional seria o joule. E na termologia, historicamente, nós utilizamos a caloria. Lembrando a vocês que uma caloria é igual a 4,1868 joules. Não se preocupe que esse valor será aproximado. A gente não vai utilizar o valor exato. Por se tratar de uma energia em trânsito, o trânsito lembra o quê? Movimento. Você vai ter um ritmo que isso ocorre. Então, o fluxo de calor representa exatamente a taxa de transferência de energia de um corpo para outro. Então, seria a taxa temporal de transferência de energia. Essa taxa de transferência ocorre do corpo mais quente para o corpo mais frio, até que o equilíbrio se estabeleça. Para se obter o fluxo, basta fazer a razão entre a quantidade de calor transferida e o intervalo de tempo que levou-se para ser feita a transferência. Lembrando que a unidade do fluxo, usualmente, seria o quê? Calorias por segundo, calorias por minuto,
quilocalorias por hora e outras. No Sistema Internacional, a unidade é o Joule por segundo, que nós chamamos de watts. Esse fluxo de calor pode ser transiente ou transitório, que é a mesma coisa. É quando você tem a transferência de energia de um corpo para outro, certo? De forma drástica, isso é, de forma instável. Isso ocorre porque durante a transferência vai haver variação de temperatura nas suas extremidades, até que se estabeleça o equilíbrio. Mas esse fluxo também pode ser estacionário. Quando você mantém as temperaturas das extremidades constantes. Então, você vai ter um fluxo constante durante todo o tempo, até que essas temperaturas comecem a variar. A propagação pode ocorrer de 3 formas. Hoje, nós vamos estudar uma delas, que seria a condução térmica. O que seria a condução térmica? A condução térmica seria o seguinte: vamos imaginar que eu estou fazendo um belo assado em uma churrasqueira, utilizando espetos metálicos sobre um bom braseiro. Enquanto espero o preparo da carne, o espeto vai ficando cada vez mais quente, dificultando seu manuseio. Para a gente poder manusear, é por isso que você tem aqui um cabo de madeira. O cabo de madeira dificulta a passagem do calor. A madeira é um isolante. E por que o espeto cada vez vai ficando mais quente? Porque à medida que você vai aquecendo a parte que está sobre o braseiro, esse calor vai sendo transmitido integralmente, de molécula para molécula, até atingir a outra extremidade. Em outras palavras, os átomos de uma extremidade aquecida movimentam-se cada vez mais rápido, consequentemente, colidem com os átomos vizinhos, que por meio dessa transmissão, o calor é transmitido. Lembrando que na transmissão por condução, a energia se propaga pelas moléculas, mas sem haver o deslocamento de matéria. Isso é, aquelas moléculas da extremidade, que eu posso chamar de ar, permanecem onde elas estão. O que vai andar é a energia. Então, a condução térmica consiste numa transferência de energia através das colisões entre os átomos que os constituem, o corpo, devido ao aumento do estado de sua agitação. Nesse processo, o calor se propaga, não havendo transporte de matéria, só de energia. Essa condução vai depender de algumas características físicas do condutor. E essa condução será explicada através de uma lei chamada Lei de Fourier, que diz que o fluxo de calor em um condutor depende de 3 grandezas. Quais são as 3 grandezas? Depende da área da secção, da espessura ou comprimento e da diferença de temperatura entre suas extremidades. Então, se eu tenho aqui uma barra, certo? A área da secção é a área de um corte transversal feito na barra. A espessura ou comprimento é a distância entre a face quente e a face fria. E a diferença de temperatura é a diferença entre a temperatura maior e a temperatura menor. Esse fluxo será um fluxo estacionário, mais uma vez falando, se eu mantiver a temperatura
das suas extremidades constante. Dessa forma, eu vou ter o que a gente chama de fluxo homogêneo. O que a gente verifica, o que Fourier verificou, é que o fluxo ele é diretamente proporcional à área. Isso quer dizer que, aumentando a área, aumenta a transferência de energia. Ele também é diretamente proporcional à diferença de temperatura. Por isso, aumentando a diferença de temperatura, você aumenta o fluxo de energia. É por isso que nos dias mais frios, por exemplo, a gente sente que é mais frio, porque a diferença de temperatura para o ambiente aumenta, e aí a transferência de calor do nosso corpo para o ambiente vai aumentar, dando essa sensação de estar mais frio. E, por último, ela é inversamente proporcional à espessura. A gente pode pensar na mesma ideia de se proteger de uma baixa temperatura pensando num cobertor. Quanto mais espesso é um cobertor, mais proteção ele nos dá, porque o fluxo diminui. Portanto, para eu tornar essas proporções ou igualdade, você tem que o fluxo é igual a K vezes A vezes delta θ sobre E. Onde o K representa uma propriedade da matéria que constitui o corpo. Representa a capacidade de transmissão de calor, que a gente chama de coeficiente de condutibilidade. E cada substância vai ter esse coeficiente. Quando esse coeficiente é baixo, nós dizemos que a substância é um bom isolante. Quando esse valor é alto, a gente diz que é um bom condutor. A unidade pode variar, mas seria basicamente a unidade de energia, a unidade de tempo, a unidade de comprimento e área e a unidade de temperatura. A unidade do coeficiente serve como referência para a unidade das outras grandezas. Com isso, nós vamos terminar a nossa teoria de hoje. E vamos fazer alguns exemplos para mostrar essa situação. Questão 1. Uma vidraça. Em uma residência, há uma vidraça, cuja área... Então, vidraça. O que seria uma vidraça? Seria uma placa. Uma placa, ó, uma vidraça, ó. Cuja área é de 5 metros quadrados. E a espessura, que ele está chamando de L, mas eu posso chamar de E, é de 2 milímetros. Suponha que no interior da residência, a temperatura interna seja 20 graus Celsius. E a temperatura externa seja 18 graus Celsius. Pô, está um dia frio. Então, significa que o calor está passando, ó, do interior para o exterior. Porque o calor sempre passa do ponto de maior temperatura para o de menor temperatura. Sabendo que a condutibilidade térmica é de 0,84, cuidado com a unidade, ó, joules segundo metro grau Celsius. A unidade aqui me impõe a necessidade de passar de milímetros para metro. E como é que eu faço isso? Multiplicando por 10 a menos 3, porque milímetros é menos 3 casas decimais.
Logo, para calcular o fluxo, eu vou utilizar a lei de Fourier. Condutibilidade vezes a área vezes a variação de temperatura sobre a espessura. Vamos à matemática. Substituindo. Condutividade 0,84. Área 5. Diferença de temperatura de 20 para 18 é 2. Espessura é 2 vezes 10 a menos 3. Eu posso simplificar o 2 com 2, multiplicando 0,84 por 5 vai dar 4,2. E passando a potência do denominador para o numerador, é só trocar o sinal. Então, de menos 3 passar para mais 3. Joules por segundo. Que seria a resposta da questão. Ok, meus lindos. Tudo tranquilo? Posso prosseguir? Então, vamos à próxima questão. Uma chapa de cobre de área 6 metros quadrados. Então, ó, área 6 metros quadrados. E a espessura 4 milímetros. E a espessura 4 milímetros. Tem sua face mantida a uma temperatura de 30 graus. E a outra a 80. Então, de 30 para 80 significa uma diferença de temperatura, delta θ, ou delta T maiúsculo, de 50 graus Celsius. Sabendo que a condutibilidade é 0,38, a condutibilidade é 0,38, o quê? Joules segundo metro Kelvin. Só que Kelvin é a mesma coisa que Celsius. Então, posso botar Celsius no lugar. Você vai ter que calcular o fluxo de calor. E como é que eu vou calcular o fluxo de calor? Na letra A, para calcular o fluxo de calor, eu vou utilizar a lei de Fourier. Condutibilidade vezes área vezes ou variação de temperatura dividido pela espessura. E aí vamos lá. Quem é a condutividade? A condutividade é 0,38. Quem é a área? É 6. Quem é a espessura? Desculpe. Quem é a área? É 6. Quem é a diferença de temperatura? É 50. Quem é a espessura? Milímetro. Então, novamente, tem que passar para metro. Nós já mostramos na questão anterior que é só acrescentar o 10 a menos 3. E aí você teria... Quanto é que seria isso? Vamos lá fazer essa continha. 50 vezes 6 dá 300. Vezes 0,38 dá 114. Dividido por 4 dá 28,5.
Então, o fluxo de calor é 28,5 vezes 10 a terceira joules por segundo. Se você quiser, por se tratar de uma questão aberta, você deixa assim. Ou então você bota em notação. Isso é, se você quiser colocar em notação, para ficar mais elegante, basta, andar com uma casa. Se você vai andar com a casa para a esquerda, você soma uma aqui, e aí sua resposta ficaria em notação 2,85 vezes 10 a quarta joules por segundo. Para fazer a letra B, eu quero saber a quantidade de calor, então eu vou para a definição do fluxo, que é quantidade de calor sobre diferença de temperatura. Sobre tempo, desculpe. Se eu fizer meios extremos aqui, eu vou ter que a quantidade de calor é o fluxo vezes o tempo. O fluxo acabamos de calcular. 2,85 vezes 10 a quarta. E o tempo, cuidado, aqui está segundo e aqui está minuto. Eu tenho que passar de minuto para segundo. Como é que eu faço? Multiplico por 60. Então, daria 300. E aí eu vou fazer essa continha aqui. 3 vezes 2,85. Dá 8,55. Esses dois zerinhos aqui, eu vou acrescentar no expoente. Então, esses dois zeros, eu vou acrescentar 2 aqui. Joule. Com isso, a gente termina a segunda questão. Valeu, bons estudos e até a próxima.